Então, como mencionei, a gente vai discutir muito sobre energia, certo? Então, antes da gente continuar a aula de metabolismo energético, é importante a gente lembrar o que é energia. O professor de química, física pode definir isso com mais detalhes para vocês, mas por hora, energia é a capacidade de realizar trabalho, certo? Então, energia é a capacidade de realizar trabalho. E aí existem diversos tipos de energia, certo? Existe a energia mecânica, existe a energia cinética, que é aquela do movimento, cinética. Existe a energia nuclear, existe a energia potencial química, também chamada de energia química, certo? Energia térmica, enfim, certo? Energia térmica, energia potencial química, enfim. E existe uma coisa chamada princípio da conservação da energia, que lembra também um pouco o que o Lavoisier falou, né? O Lavoisier falou que na natureza nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma, certo? E o princípio da conservação da energia fala que a energia, seja ela qual for, ela não pode ser criada, ela também não pode ser destruída. Mas na verdade, uma energia se transforma em outro tipo de energia, certo? Então, quando a gente for estudar respiração celular, aeróbica ou anaeróbica, fermentação, a gente vai estar falando sobre transformação de energia, certo? Principalmente energia potencial química, tá? Que é aquela energia que está contida nas ligações químicas das moléculas, tá certo? A transformação dessa energia química em moléculas de ATP, bom, que não deixa de ser também um tipo de energia potencial química, mas de qualquer forma, toda energia que a gente utiliza, ela vem do Sol, tá certo? Então, os seres autotróficos, principalmente as plantas e assim as bactérias que vivem nos mares, elas captam essa energia luminosa, essa energia solar e convertem essa energia em energia potencial química que fica armazenada nas ligações, tá certo? De moléculas orgânicas como a glicose, C6H12O6, certo? Então a glicose ela tem várias ligações covalentes, ligações químicas, que quando são quebradas, certo? Elas liberam essa energia. E essa energia é captada pela célula na forma de moléculas de ATP, que a gente vai ver daqui a pouco, tá certo? E é utilizado para realizar trabalho celular, que é o que garante todo o funcionamento da célula, tá certo? Então, a gente vai estar falando sobre conversão de energia, tá certo? A gente vai ver, inclusive, conversão de energia cinética, energia potencial química, tá bom? Então eu vou falando isso em mais detalhes à medida que eu estiver explicando o assunto, tá? Deixa eu apagar aqui. E um outro conceito que a gente precisa entender bem, tá? Para poder continuar, é o conceito de oxidação e redução. Então, de maneira bem simples, a gente conhece essas reações como reações de óxido-redução. Por quê? Sempre que uma molécula se oxida, outra tem que se reduzir obrigatoriamente, tá certo? E o que é oxidação? Uma perspectiva química, ou talvez a única perspectiva que existe, certo? Oxidação é simplesmente quando um átomo, uma molécula, uma partícula, ela perde elétrons, tá? Então, perder elétrons significa
oxidar. Então, se alguém se oxida, esse alguém perdeu elétrons. Só que esses elétrons, eles são perdidos para alguém receber. Quem recebe esse elétron, ele vai se reduzir, tá? Por isso que as reações são chamadas de reação de óxido-redução. Porque para alguém se oxidar, ou seja, para alguém perder elétrons, uma outra pessoa, uma outra molécula, um outro elemento, ele precisa receber esses elétrons. E ele faz isso se reduzindo, tá bom? Então a gente vai ver ao longo dessa aula uma série de moléculas que estão recebendo elétrons, ou seja, estão se reduzindo, enquanto que outras moléculas estão perdendo elétrons, ou seja, estão se oxidando, tá bom? Fechou? Então é basicamente isso, certo? Revejam essa aulinha aqui agora, mais de uma vez se for necessário, para vocês terem noção do princípio de conservação de energia de maneira bem simples e o que significa oxidação e redução, que seria a perda de elétrons para alguém ganhar. Alguém se oxida para alguém se reduzir. Beleza? Então é isso.